Eu tomei remédio. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem? Eu estou aqui ainda em Heliópolis, São Paulo. Estarei viajando hoje, se Deus quiser. Eu vou fazer aqui a minha última live aqui. Eu vou falar sobre os professores e a síndrome de burnout, desafios emocionais, impactos na saúde e caminhos de prevenção. Doutor psicanalista Nelson Alves de Andrade. A profissão docente é uma profissão muito top. Eu também sou professor. E é uma das mais nobres, mas também uma das mais desgastantes. A sobrecarga de trabalho, a pressão por resultados, a indisciplina, a falta de reconhecimento e as condições precárias têm levado muitos profissionais ao esgotamento emocional, conhecido como síndrome de burnout. Vamos falar em burnout, né? É francês, né? Burnout. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece o burnout como um fenômeno ocupacional relacionado ao estresse crônico de trabalho. Eu mesmo passei por uma situação assim, bem desgastante, né? Bem complicada. E a saúde mental dos professores é uma urgência nacional. Sem professores saudáveis, não há educação de qualidade. Portanto, investir no bem-estar docente é investir no futuro do país. E é o que nós precisamos cada dia, ver isso aí, e como nós estamos enfrentando todas essas situações, e o que deve ser feito. O que é síndrome de burnout? Burnout significa queimar até o fim. É um estado de esgotamento físico, emocional e mental causado por estresse contínuo no ambiente de trabalho. Ela é caracterizada por 3 dimensões principais: exaustão emocional, despersonalização, distanciamento afetivo, baixa realização profissional. E por que os professores adoecem? Porque nós vemos tantos professores doentes, desistindo, né, da sua profissão. Entre os principais fatores estão jornadas excessivas, salários baixos, pressão por desempenho, muita exigência, falta de apoio institucional, indisciplina em sala, que é muito forte, é muito grande, a violência escolar nem se fala, falta de reconhecimento e a burocracia é excessiva. São muitas planilhas, são muitos papéis a serem preenchidos e principalmente nas plataformas digitais. O professor carrega não apenas conteúdos, mas problemas sociais, emocionais e familiares dos alunos. As síndromes mais comuns emocionais: cansaço constante, vivemos sempre cansados, desânimo é muito forte, irritabilidade, ansiedade e tristeza. As aulas começam na segunda-feira, quando é na quarta-feira nós já estamos exaustos. E físicos: dores de cabeça constante, insônia, problemas gastrointestinais, tensão muscular, queda de imunidade. E profissionais é a falta de motivação, o distanciamento dos alunos, sensação de inutilidade,
porque quanto mais fazemos, mais parece que não agradamos, e desejo de abandonar a profissão. Consequências para o ensino. O burnout afeta a qualidade das aulas. Claro, um professor cansado, um professor desanimado, um professor que não está com uma saúde mental 100%, ou mais ou menos, é claro que essas aulas vão ter uma qualidade bem inferior. O relacionamento com os alunos, a própria saúde mental do professor, o clima escolar, o desempenho dos estudantes, porque hoje nós vivemos mediante resultados das plataformas. A visão humana e espiritual. O ser humano não foi criado para viver em esgotamento contínuo. E em Mateus 11, 28, diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Portanto, cuidar da saúde emocional também é um ato de sabedoria, o que nós precisamos, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, né? Caminhos de prevenção no nível pessoal. Limites saudáveis, descanso, autocuidado, apoio psicológico e espiritualidade. No nível institucional, valorização profissional, ambientes saudáveis e apoio pedagógico, redução da sobrecarga e formação emocional. Qual o papel da escola diante de tudo isso? A escola deve ser um espaço de apoio, de acolhimento, de respeito e de humanização, não apenas de cobrança. Aplicação para palestras e formações. Este é um tema realmente muito legal para a formação, para nós aplicarmos em formação de professores, para palestras motivacionais, para congressos educacionais, eventos pedagógicos e ações de saúde mental. Então vejam que esse tema é um tema muito abrangente, é um tema do momento que pode ser aplicado aí na formação dos nossos professores. Vejamos aqui a nível de estatística. Aqui estão estatísticas confiáveis sobre a síndrome de burnout entre professores, indicando a prevalência do problema em diferentes contextos. Vejamos aí, primeiramente, a prevalência global e internacional. Uma meta-análise internacional, vários países na África, Ásia, Europa e América, encontrou uma relevância média de burnout entre professores de cerca de 52% durante a pandemia de Covid-19, um nível mais elevado do que o observado em profissionais de saúde em muitos estudos. E é claro que na época da pandemia as exigências foram muitas, foram enormes. Estudos em países variados reportam taxas de burnout entre professores com grande variação. Na Alemanha nós temos 47%, nos Estados Unidos 52%, na Indonésia 73,3%, na Malásia 50%, na Nigéria 36%, na Tunísia 27,5% e na Etiópia 54,2%, valores encontrados em diversos estudos internacionais. Vejamos os dados específicos do Brasil. Uma pesquisa da Unifesp com professores de educação básica mostrou que quase um terço, 32,75% dos docentes avaliados apresentaram indicadores de burnout, com 55,92% mostrando exaustão física e emocional. Burnout pessoal, até a nível pessoal. E 43,58% com burnout relacionado ao trabalho. Uma revisão nacional identificou que a prevalência do burnout entre professores brasileiros variou amplamente em diferentes estudos, de 1,85% até 85,52%, dependendo do método e da população estudada. As principais observações que eu pude captar aqui.
Burnout entre professores é um problema comum e sério, com muitos estudos mostrando que uma porção significativa dos docentes sofre de esgotamento emocional, despersonalização e baixa realização profissional. A variação dos números depende de fatores como país, nível de ensino, básico, médio ou superior, instrumentos de medida e condições contextuais, como pandemia, carga de trabalho, apoio institucional, etc. E aqui estão algumas estatísticas reais e relevantes sobre professores no Brasil que se afastam do trabalho ou cogitam sair da sala de aula por problemas de saúde mental como burnout, ansiedade, estresse e transtorno psicológico. Afastamento por motivos de saúde, incluindo saúde mental. Dados da Raiz 2019 mostram que cerca de 12,43% dos professores brasileiros se ausentaram do trabalho por problema de saúde no ano, que inclui transtornos mentais e outras patologias impactantes, né? Ou impactantes. Desse grupo, muitos precisaram faltar 2 ou mais vezes no ano devido à doença. Na educação infantil, a proporção de docentes que faltou por causa da saúde chega a aproximadamente 26,2%. Afastamentos relacionados à saúde emocional e mental. Uma pesquisa com mais de 5.000 professores brasileiros revelou que 66% dos docentes já precisaram se afastar do trabalho por questão de saúde, que na maioria dos casos são de ordem emocional ou mental, tais como ansiedade, estresse, insônia e esgotamento. Nessa mesma pesquisa, 86% dos professores acreditam que seu problema de saúde foi causado ou intensificado pelo trabalho docente. Afastamentos psicológicos, psiquiátricos, histórico-profissional. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, 71 dos professores já se afastaram da escola nos últimos 5 anos, por questões que incluem transtornos psicológicos e psiquiátricos, fatores fortemente relacionados ao estresse e à saúde mental. Problemas mentais que levam à intenção de deixar a profissão. Pesquisa realizada com docentes aponta que 36% chegaram a cogitar abandonar a profissão por causa de saúde mental, como ansiedade, depressão e exaustão emocional. Em outro estudo recente, 63% dos professores relataram considerar deixar a carreira por causa de estresse ou burnout. Principais sintomas e fatores associados: ansiedade, 60% a 68% dos profissionais relataram sintomas predominantes, estresse intenso e dores de cabeça, 63% dos docentes, insônia, 39% a 42%, cansaço extremo e baixa produtividade, 48%. Esses fatores contribuem para afastamento e até intenção de deixar a carreira. Resumo dos principais indicadores do Brasil. Professores que já se afastaram por saúde, 66% a 71%. Afastamentos por saúde registrados em RAIS 2019, 12,43% de todos os docentes. Professores que cogitaram deixar a profissão por motivos mentais, 33% a 63%. Professores com sintomas de ansiedade, 60%
a 68%. Professores com problemas de insônia, 39% a 42%. Vejamos aqui a interpretação dos dados. A saúde mental é um dos principais motivos de afastamento e preocupação entre professores no Brasil. Um grande número de docentes já deixou a sala de aula, pensou em deixar ou se afastou por motivos de saúde mental. O problema envolve não apenas o burnout, mas também ansiedade, estresse crônico e outros transtornos psicológicos relacionados às condições de trabalho. Quais as possíveis soluções para a crise de saúde mental dos professores? Primeiro, valorização profissional. A valorização do professor é essencial para a saúde mental, e isso inclui salários dignos, salários justos, condições dignas de trabalho, porque nem sempre temos, reconhecimento social, estabilidade profissional. Quando o professor é respeitado, sua motivação aumenta e o estresse diminui. Redução da carga de trabalho. Muitos docentes sofrem com excesso de tarefas, planejamentos extensos, burocracia, turmas superlotadas e cobranças excessivas. É necessário diminuir a carga administrativa, melhorar a organização escolar e respeitar o tempo de descanso. Também um apoio psicológico nas escolas. As instituições devem oferecer psicólogos educacionais, espaços de escuta, programa de saúde mental e acompanhamento emocional. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Aí nós temos a formação emocional e humana. Além da formação pedagógica, os professores precisam de treinamentos sobre saúde mental, gestão de estresse, inteligência emocional e autocuidado. E isso fortalece o equilíbrio emocional. Precisamos de ambientes escolares mais humanizados. A escola deve ser um espaço de respeito, diálogo, empatia e apoio mútuo. Um ambiente saudável previne o burnout. Limites entre vida pessoal e trabalho. O professor precisa ter tempo para descansar, cuidar da família, ter lazer, desconectar-se do trabalho, o que eu não conseguia. O apoio espiritual e emocional. Para muitos professores, a fé é uma fonte de força. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ter uma espiritualidade saudável, quando saudável, ajuda justamente no equilíbrio emocional. Políticas públicas eficazes. O governo deve investir em saúde mental dos educadores, programas de prevenção ao burnout, estruturas escolares adequadas e valorização da carreira docente. Sem políticas públicas, o problema continua. Também conscientização. Jorge Andrade, boa tarde. Conscientização da sociedade. Pais, alunos e comunidade precisam respeitar os professores, reconhecer a sua importância, apoiar a educação, porque a educação é responsabilidade não apenas do professor, mas de todos. Estou terminando aqui, vamos às nossas considerações finais. A síndrome de burnout e os problemas de saúde mental entre professores configuram-se hoje como uma das mais graves crises da educação brasileira. Os dados aqui apresentados ao longo desse estudo evidenciam que o número expressivo de docentes sofre com esgotamento emocional, estresse crônico, ansiedade e outros transtornos psicológicos. Fatores que têm levado ao afastamento da sala de aula e, em muitos casos, ao abandono da profissão. A sobrecarga de trabalho, a falta de valorização profissional, as condições precárias nas escolas, a pressão
por resultados e ausência de apoio emocional, formam um ambiente propício ao adoecimento. O professor, além de ensinar, assume múltiplas responsabilidades sociais, emocionais e pedagógicas, muitas vezes sem o suporte necessário para enfrentar tais desafios. Cuidar da saúde mental dos professores não é apenas uma questão individual, mas uma responsabilidade institucional, social e governamental. A implementação de políticas públicas eficazes, a valorização da carreira docente, o apoio psicológico nas escolas e a promoção de ambientes mais humanizados são medidas urgentes para prevenir o burnout e garantir melhores condições de trabalho. Além disso, é fundamental reconhecer que o bem-estar do professor impacta diretamente a qualidade de ensino e o desenvolvimento dos alunos. Um educador emocionalmente saudável, ele é capaz de exercer sua função com mais motivação, com mais empatia e uma melhor excelência. Portanto, investir na saúde mental dos professores é investir no futuro da educação e da sociedade, claro. Somente com profissionais valorizados, apoiados e respeitados será possível construir uma educação mais justa, mais humana e transformadora. A síndrome de burnout não é fraqueza, é um alerta do corpo e da mente. Cuidar dos professores é cuidar da educação. Valorizar quem ensina é investir no futuro. A saúde mental dos professores é uma urgência nacional. Sem professores saudáveis, não há educação de qualidade. Investir no bem-estar docente é investir no futuro do país. Professor Nelson Alves de Andrade, que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu tenho aqui uma série de referências onde eu busquei esses assuntos aqui. A Alegria de Ensinar, R. Álvares. Saúde do Professor, desafios e perspectivas, Ministério da Educação, Brasil. Burnout, quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. AMT Bevenides Pereira, Educação, Carinho e Trabalho. Org W. Codo, A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Método e Técnicas de Pesquisa Social, ACDIL. Burnout, The Cost of Curve, Jackson Malachi. Classificação Internacional de Doenças, CID-11, Organização Mundial da Saúde. A Síndrome de Burnout em Professores, Fatores de Risco e Prevenção, Pereira. Saúde Mental do Professor e Condições de Trabalho, uma revista de educação brasileira, Souza e Santos. Estresse ocupacional da docência, Oliveira Silva. Saberes docentes e formação profissional, M. Tardif. Então, espero com isso ter contribuído aí para aqueles que assistiram a nossa live ou que irão assistir. Eu irei colocar no Facebook e também no meu canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. E muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. Um grande beijo, um grande abraço.